Bem-vindos, tudo bem? Eu sou Estevão Vieira, estou aqui para que a gente possa desenvolver mais um conteúdo e hoje o nosso tema é os desafios e a importância de uma decisão. Deus tem falado muito forte comigo por esses dias, de pessoas que tomam decisão, a importância de tomar uma decisão e os desafios que essas decisões refletem nas nossas vidas e principalmente os problemas, Muitas pessoas não conseguem colocar em prática aquilo que decidem, tomam decisões erradas e, obviamente, terão resultados fracassados. Então nós vamos abordar algumas orientações, alguns direcionamentos que Deus tem me dado através da palavra do Senhor para esse tema e eu espero que te ajude também a você organizar alguma área da tua vida, a direcionar alguma área aí que precisa ser direcionada, ser organizada, resolvida, e você tomar a sua decisão correta. Gente, você que não é inscrito ainda no canal, e eu quero fazer um agradecimento muito especial, nós estamos aí nesse grande desafio e eu conto com a ajuda de cada um de vocês para que a gente possa divulgar cada dia mais esse conteúdo, possa divulgar para mais pessoas. Eu quero fazer um agradecimento especial. Nós já estamos chegando aí próximo a 100 pessoas inscritas no canal. E eu tenho certeza que mais pessoas a gente vai conseguir alcançar, e também divulgando o vídeo aí. Então você que não é inscrito no canal, ativa as notificações, se inscreve, ativa as notificações através do sininho, deixa teu like, curte o vídeo, comenta e compartilha com mais pessoas para que a gente possa alcançar muitas vidas aí, pessoas sejam abençoadas através dessa palavra. Mas meu agradecimento especial a todos vocês que estão comigo, estão com a gente aí nessa jornada, já temos visto muitos testemunhos de pessoas que estão sendo abençoadas aí, direcionadas por Deus através dos conteúdos que nós estamos abordando. E sempre, como eu digo, a gente trabalha com muita responsabilidade e seriedade naquilo que a gente faz. Vamos à palavra do Senhor. Deus me direcionava durante esses dias a uma palavra, na verdade são 3 textos bíblicos. Primeiro em Josué, capítulo 24, versículo 15. Você que tem tua Bíblia, pega ela aí. Você que está com papel, caneta, quiser anotar. Josué, capítulo 24, versículo 15. Daniel, capítulo 1, versículo 8. E Lucas, capítulo 5, versículo 27 e 28. Vamos ler Josué 24, 15, que diz: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma decisão que Josué tomou, ele assentou na sua vida, ele decidiu servir ao Senhor. Em Daniel capítulo 1, versículo 8, um outro cenário, uma outra decisão, que diz o seguinte: e Daniel assentou no seu coração. Em outras versões está dizendo, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Em um outro cenário distinto, um homem de Deus, Daniel, conhecido para quem é estudioso da palavra do Senhor e quem é membro de alguma igreja, como um grande homem de Deus, um grande profeta, e ele tomou essa decisão. Lucas capítulo 5, versículo 27 e 28. E depois disso, a palavra do Senhor está falando sobre Jesus, e depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Uma decisão de um dos discípulos de Jesus que estava trabalhando, coletando impostos e tomou a decisão após ouvir um chamado de Deus. Gente, tudo na vida, desde quando a gente é menino, é criança, passa por uma decisão, passa por uma escolha. A gente começa a entender essas situações quando nós temos que escolher algo, decidir por alguma coisa. E eu me deparei com esse tema, me deparei com essas 3 passagens bíblicas de cenários distintos para trazer uma palavra de orientação e de alguns problemas que pessoas têm vivido no seu dia a dia, problemas com decisões, problemas por não conseguir colocar em prática aquilo que estão decidindo, ou decidindo errado
e de uma certa forma uma decisão fracassada que tem refletido no seu dia a dia. Então existem 3 cenários distintos que eu falei aqui. Um deles é Josué. Quem foi Josué? Josué foi um dos grandes guerreiros, libertador do povo de Israel do Egito junto de Moisés. Deus fez promessas para Josué que estaria com ele, que ele seja forte, corajoso, tenha ânimo, que o Senhor estaria ao seu lado, assim como foi com Moisés. Então Josué, ele viu grandes coisas do Senhor. Josué, ele fez e viu Deus agir no meio do seu povo. Ele contribuiu muito com a história do povo de Israel para conquistar a terra prometida. E ele chega numa determinada situação e coloca para aqueles líderes também que estavam com ele: olha, vocês decidam, se está mal servir ao Senhor, vocês decidam a quem vocês vão servir, mas agora eu assumo a responsabilidade de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma uma decisão diante de tudo aquilo que ele já viveu, diante de tudo aquilo que ele já contemplou, diante de tudo aquilo que ele já conquistou junto com o povo de Israel. Ele toma essa decisão. Daniel, em outro cenário, Daniel, ele vê uma destruição. O povo estava sendo levado cativo para a Babilônia como escravo. E Daniel, em meio àquele caos, em meio àquele problema que muitas pessoas podiam estar se questionando, aonde estava Deus nisso, aonde estava o agir de Deus em meio a essa situação, Daniel, ele toma uma decisão. Ele decide não se contaminar com aqueles manjares, com aquele banquete, com vinho que o rei bebia, porque era tudo oferecido a deuses que não eram o nosso Deus, não eram o Deus Todo-Poderoso. Então ele decide, ele toma uma atitude, ele assenta no seu coração não se contaminar. E Lucas, no capítulo 5, versículo 27 e 28, fala sobre Levi, que Levi estava lá coletando impostos. Mateus, né? Levi e Mateus são a mesma pessoa. Ele estava lá coletando impostos, de repente chega Jesus e pergunta: segue-me. E ele levanta, deixa tudo para trás e segue Jesus. Ele toma uma decisão. A verdade é, gente, que na vida a gente vai passar por momentos como esse, de tomar uma decisão. Seja em determinada área da nossa vida, nós precisamos tomar uma decisão. Mas por que pessoas têm tomado decisões erradas e têm tido resultados fracassados? Eu vou explicar para vocês. Por que pessoas têm tomado muitas vezes decisões e não têm conseguido colocar em prática? E aqui eu elenquei alguns tópicos. Por que isso tem acontecido na vida de muita gente? Pessoas têm tomado decisões e não têm conseguido colocar em prática, ou tendo tomado decisões e fracassados porque estão tomando suas decisões exclusivamente baseadas nas suas emoções. A Bíblia vai dizer que enganoso é o coração do homem e perverso. Deus que conhece os corações. Então as nossas emoções, quando a gente toma decisões baseadas somente nas nossas emoções, nós estamos tomando decisões baseadas no momento, na nossa vontade, naquilo que a gente quer momentaneamente. Nem sempre o nosso momento, aquilo que nós estamos vivendo hoje, é o melhor momento para a gente tomar uma decisão, às vezes tão importante na nossa vida, como um relacionamento familiar, como uma situação de emprego, como uma relação espiritual, uma relação de relacionamento com Deus. Então pessoas têm errado nas suas decisões, estão tendo dificuldade de colocar em prática aquilo que estão decidindo, porque estão tomando as suas decisões exclusivamente baseadas nas suas emoções, no momento e nas circunstâncias que estão vivendo. E nem sempre o momento, né, que nem a gente costuma dizer, o momento de cabeça quente não é a hora de tomar uma decisão, de fazer um negócio, mas tem pessoas que estão tomando as suas decisões baseadas nas suas emoções, né? Por isso que tem pessoas que fazem bobagem. Eu anotei aqui que a vontade é o desejo. A vontade e o desejo é tão poderoso que ele interfere direto no sentimento e na consciência. Então, pessoas estão muitas vezes fazendo bobagens, né? Pode fazer uma bobagem, pode brincar com os desejos, com a vontade da carne. Por isso que a Bíblia manda fugir de algo que é mais poderoso que você. Está lá em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a natureza humana é fraca. Ela é fraca porque ela não consegue se sujeitar à lei de Deus. Mas agora quando a palavra do Senhor está dizendo vigiai e orai, tome cuidado com a vontade, tome cuidado com o desejo, porque isso ele interfere diretamente na tua consciência e na tua mente. E
quando está interferindo diretamente na tua consciência, na tua mente, interfere diretamente na tua decisão, no teu poder de decisão. Então, quem sabe você tem errado, você tem falhado, você tem fracassado em alguma área da sua vida, seja ela familiar, seja ela financeira, seja ela em relacionamento, seja ela profissional, porque você tem baseado as suas decisões, ou melhor, não tem conseguido muitas vezes colocar em prática as suas decisões e tem tomado decisões fracassadas porque está tomando decisões exclusivamente baseadas nas suas emoções, baseada na sua vontade, baseada no seu desejo, né? E não tem vigiado, não tem orado para se afastar daquilo que foge do controle da situação que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então isso é um dos objetivos que eu tenho aqui, de direcionar a tua vida para que a partir de hoje essas emoções, essa vontade não venha a ser o foco principal das tuas decisões. Gente, pessoas têm tomado decisões e fracassados e não têm conseguido colocar em prática porque estão baseando as suas decisões nos outros, não na sua própria opinião. São aqueles tipos de pessoas influenciáveis. Deixa eu perguntar para você, você é qual tipo de pessoa? Você é uma pessoa que é influenciável por outra? Ou você tem a sua própria decisão, você tem a sua própria opinião? Muitas vezes nós estamos sendo influenciados por amigos, por parentes, por pessoas do nosso convívio, e isso tem fugido da nossa decisão. Então pessoas têm sido direcionadas por uma outra pessoa. Imagina se Daniel tivesse sido influenciado pelos manjares, por tudo aquilo que ele teria para usufruir, né, naquele momento. Se ele tivesse sido influenciado por tudo aquilo, porque aos olhos humanos seria bom, manjar do rei, vinho do rei, poderia comer da comida do rei, mas ele decidiu, ele assentou no seu coração não se contaminar. E se tornou hoje uma referência que nós estamos conversando e falando sobre ele ainda hoje, dando o exemplo de um homem que tomou uma decisão correta, venceu, Deus foi com ele, teve suas lutas, foi parar na cova do leão, foi parar em meio a circunstâncias que aos olhos humanos seria quase impossível de sair, como uma cova cheia de leões, famintos, mas o Senhor foi com ele, deu o livramento, um homem de Deus, profeta do Senhor, um homem sábio, que conversava com Deus, que buscava Deus. Então imagina se ele fosse influenciado, que fosse uma pessoa influenciável. Então quem sabe você não tem prosperado na tua vida, você não tem sido abençoado na tua vida, você não tem acertado nas tuas decisões, porque você está baseando as tuas decisões na influência de uma outra pessoa. Você está baseando o teu posicionamento naquilo que alguém tem dito para você que é bom. E na verdade, você deveria de parar, olhar, analisar a tua situação e tomar a tua própria decisão baseada em princípios da palavra de Deus, em princípios que norteiam a tua vida. É por isso que a palavra do Senhor está dizendo em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. Tem pessoas tão influenciáveis que já estão conformados com este mundo, já estão conformados com a situação que estão vivendo. Mas a palavra do Senhor está dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só quem vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as suas vidas são pessoas que não são influenciadas nem pelo momento, nem pelas circunstâncias, nem por uma outra pessoa. Não estão deixando-se influenciar por aquilo que não vem de Deus, não vem dos seus princípios, dos princípios da palavra do Senhor. Então tome cuidado com pessoas que sentam à tua mesa, com pessoas que você sai para conversar, conselhos que você tem recebido. Conselho, muitas vezes, se fosse bom, não seria dado, seria cobrado, é o que a gente diz. Mas tem que analisar com quem você tem sentado, quem tem te influenciado. Qual é o motivo que tem levado você a tomar essa decisão? Tome cuidado com isso. Existem pessoas que têm tomado decisões erradas porque são indecisas, não sabem o que querem. Em Tiago, capítulo 1, versículo 8, fala sobre os indecisos. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Essa expressão bíblica que se refere a alguém que tem a sua fé duvidosa, é uma pessoa fingida, que vai mais pelo que lhe convém.
Gente, as piores pessoas para se lidar são os indecisos. Hoje que é uma coisa, amanhã que é outra coisa, na segunda-feira que é outra coisa, aí muda, troca o mês e já quer outra coisa. São pessoas inconstantes, são pessoas indecisas, são pessoas com seu coração dobre. Então eles são inconstantes em todos os seus caminhos. A gente vê muita gente assim, muitas pessoas que nos procuram com um pensamento, hoje eu vou mudar, hoje eu tomo uma decisão, amanhã já está nas mesmas circunstâncias que estava há 2 dias atrás. Então tome cuidado e não deixe que isso é algo que interfere diretamente na tua paz, diretamente na tua felicidade, diretamente na tua alegria de viver. Essa indecisão, essa inconstância, né? Hoje que é uma coisa, amanhã que é outra coisa, isso é algo que você precisa repreender da tua vida. Você precisa determinar em nome de Jesus que essa indecisão, essa inconstância não vai fazer parte da tua vida. E o Senhor é quem direciona os nossos caminhos. Por isso que a palavra do Senhor está dizendo em Provérbios que o homem pode fazer planos, mas é o Senhor que direciona os nossos passos. Quando você tomar uma decisão de colocar a tua vida nas mãos de Deus, colocar a tua vida dentro da palavra do Senhor, deixar que as tuas decisões estejam baseadas na palavra, em princípios bíblicos, Deus vai direitar o teu caminho, Deus vai direcionar o teu caminho. Eu quero abençoar você com esta palavra e dizer que indecisão hoje não vai prosperar. A indecisão hoje termina, essa inconstância, essa situação que hoje quer uma coisa, amanhã quer outra coisa, chega na segunda-feira já muda de ideia, não tem uma certeza, não tem uma convicção. Deus, através dessa palavra, está abrindo os teus olhos espirituais, está abrindo os teus olhos, tirando a fenda que os demônios, Satanás, essa força espiritual que vem contra os nossos princípios, contra a nossa vida, tem colocado sobre os teus olhos para que você não enxergue, não tenha convicção, não tenha alegria, não tenha firmeza naquilo que você faz. Então, a partir de hoje, através dessa palavra, Deus está te dando convicção. Em nome de Jesus. Vamos em frente, gente. Por que pessoas estão tomando decisões fracassadas, decisões de derrota e não estão conseguindo muitas vezes colocar em prática? Porque querem que Deus faça aquilo que eles têm que fazer. Isso acontece conosco. Aquilo que Deus colocou na nossa mão e a gente pode fazer, Ele não vai mover uma palha. Ele não vai fazer nada. Deus te deu sabedoria, Deus te deu condições, Deus te deu um emprego, Deus te deu uma família. Então tem coisas que você tem que fazer, que você está querendo que Deus faça, que Deus decida, que Deus abra a porta, que Deus direcione o caminho, mas a decisão é sua. Deus já te deu condições, Deus já te deu sabedoria, Deus te deu saúde, Deus te deu capacidade para decidir, para tomar um posicionamento, agora é contigo, meu irmão. Deus não vai mover nada naquilo que a gente pode fazer. Deus não move nada naquilo que a gente pode fazer, naquilo que Ele nos deu capacidade para fazer. Agora, Deus move o céu inteirinho naquilo que a gente não tem condições, naquilo que é impossível, naquilo que aos olhos humanos é incapaz de ser realizado. Deus move o céu inteirinho em nosso favor. Agora, tome um posicionamento. Josué tomou um posicionamento de chegar e dizer assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bom, então quando a gente toma esse posicionamento de dizer eu e a minha casa serviremos ao Senhor, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, por tudo que Ele ainda vai fazer, o Senhor move o céu inteiro através de uma decisão. Quando Daniel decidiu não se contaminar, ele prosperou mais do que os outros que estavam se contaminando. Ele foi mais abençoado que os outros que estavam se contaminando. Levi, aos olhos humanos, Mateus, aos olhos humanos, poderia ter um emprego garantido, como se fosse um concurso público, um salário bom, mas ele decide seguir a Jesus, se tornou um discípulo do Mestre, viu milagres acontecer, recebeu uma promessa de vida eterna, recebeu um chamado de Deus, recebeu o cuidado de Deus, o cuidado do Senhor e caminhou ao lado de Jesus. Então é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, é isso que Deus vai agir, Deus vai fazer o sobrenatural naquilo que a gente não pode fazer. Então tem situações na tua vida que é contigo, é você que tem que tomar a decisão, é você que tem que fazer. Não espere que Deus faça aquilo que Ele já te deu capacidade para fazer. Não espere que Deus venha agir naquilo que Ele já te deu capacidade para agir. Agora confia no Senhor, naquilo que é impossível, naquilo que ninguém pode fazer, o Senhor vai fazer por ti.
Vamos em frente. Nós estamos tomando decisões erradas porque não queremos assumir responsabilidades. Estamos vivendo a geração de falta de compromisso, falta de responsabilidade. Esse é um problema que nós estamos enfrentando. Então as decisões que a gente toma, os desafios dessas decisões, elas trazem responsabilidade, trazem compromisso. Ei, você que constitui uma família, você tem compromisso com esta família, você tem compromisso com a tua esposa, você tem compromisso com o teu esposo, você tem compromisso com o teu filho. Então, gente, coloque a tua vida no lugar e assuma a responsabilidade. Aceite o risco dessa decisão, aceite o risco dessa escolha, aceite o risco desse posicionamento, que é a única forma de você prosperar, a única forma de você ter uma paz que excede todo entendimento, a única forma de você ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa abençoada por Deus, é você tomar a decisão e não ter medo de assumir o risco, assumir a responsabilidade. Não existe nenhum grande homem na face da terra. Se você começar a ler livros, pesquisar biografias, você não vai encontrar em nenhum grande homem que venceu na vida, que não sofreu riscos, não muitas vezes através das suas decisões tenha tido fracassos, nenhum. Não existe ninguém que tenha tomado uma decisão, que tenha sido vitorioso, que tenha prosperado, que não tenha assumido responsabilidades, assumido risco. Não é você que será o primeiro, você tem que assumir essa responsabilidade. Gente, estamos chegando ao encerramento, mas eu quero dizer para você o seguinte: como é que se toma decisões? Como é que se toma decisões? Olha o que Daniel fez. Daniel, ele precisou analisar a situação, ele precisou tomar uma decisão. Olha como Josué fez, ele precisou analisar uma situação e tomar uma decisão. Olha como Levi fez, precisou analisar a situação e tomar uma decisão. Com nós não é diferente. Se nós fizemos uma escolha na nossa vida, eu tenho que ter convicção daquilo, eu tenho que ter certeza daquilo, e eu tenho que assumir a responsabilidade, eu tenho que enfrentar os desafios, eu tenho que conhecer e reconhecer a importância dessa decisão e também os desafios que ela nos traz. E para isso, para muitas vezes nós tomarmos uma decisão nas nossas vidas, principalmente na nossa vida espiritual, que não existe outro caminho a não ser por Jesus Cristo, a não ser pelo Senhor, a não ser escolher por Jesus, abandonar uma vida velha e ter uma vida transformada pelo Senhor. Ter coragem de tomar uma decisão, ter coragem de enfrentar um problema, ter coragem de tomar um posicionamento. É preciso ter fé. E a fé vem pelo quê, irmão Estevão? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando você tem fé, e a fé ela gera dentro de nós, enquanto eu estou falando aqui, existe algo dentro de você que está sendo gerado, porque nós estamos falando da palavra de Deus. Isso se chama fé. Deus está te dando fé, Deus está acrescentando a tua fé. E no momento que você tem fé, você tem coragem. Coragem para quê? Coragem para entender a importância de uma decisão, assumir os riscos, os desafios que essa decisão vai ter na tua vida. E você vai ter coragem para decidir, para tomar a frente desse negócio, para seguir em frente, para assumir essa responsabilidade, para entender que toda a decisão corre risco, você vai correr risco. Mas quando nós tomamos uma decisão baseada em princípios, baseada na palavra de Deus, baseada naquilo que nós, dentro de nós, temos como certo, temos como correto, temos como verdadeiro, não somos pessoas influenciáveis, não somos pessoas medrosas, mas pelo contrário, somos corajosos através da fé. Qual é a diferença do medroso para o corajoso? O medroso, o medo domina ele. O medo, ele faz o que quer com ele. Ele determina suas decisões, ele determina o que ele vai fazer. Por isso que existem pessoas medrosas que não conseguem sair de dentro de um quarto, não conseguem vencer, não conseguem tomar uma decisão, porque está dominada pelo medo, está dominada por esse sentimento que impede de avançar, impede de tomar uma decisão, de prosperar. E o corajoso, ele não é que ele não tenha medo, existe uma grande diferença. O corajoso, a diferença do corajoso é que o corajoso ele tem domínio
e resistência sobre o medo. O medroso, o medo domina ele. O corajoso, ele domina o medo. E eu quero abençoar você com esta palavra e dizer que a partir de hoje você não vai ser dominado pelo medo. A tua vida, as tuas decisões não vão ser dominadas pelo medo, mas pelo contrário, vai ser pela fé. E a fé vai te dar coragem de você assumir essa responsabilidade, de tomar essa decisão. Não tenha medo de tomar essa decisão. Não tenha medo de fazer o que é certo. Não tenha medo de se posicionar. No momento que você tomar essa decisão, se posicionar e colocar em prática isso que você tem feito, que você tem planejado, que você tem sonhado para a tua vida, as coisas vão acontecer. Então você não vai ser dominado pelo medo. Você vai ser dominado pela fé. E a fé vai te dar coragem. E a coragem, ela domina o medo e tem resistência sobre o medo. Mas não adianta somente acreditar nessa palavra. Eu anotei aqui, ó, não adianta entender e acreditar. Tem que ter ação, tem que ter atitude. Eu te convido hoje a colocar em prática. Hoje, a partir de hoje, a tomar uma responsabilidade. A entender a importância que existe sobre uma decisão. Colocar em prática e ir em frente. Era isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Deus tem falado muito forte comigo. Tem pessoas que não têm prosperado na sua vida. Tem pessoas que têm fracassado por causa de uma decisão. Por causa de uma decisão errada. Ou melhor, muitas vezes por causa de não tomar uma decisão. E é isso que as circunstâncias, tudo aquilo que não nos quer ver bem, ver prosperar, quer que aconteça, que a gente seja dominado pelo medo, pela indecisão. Então a partir de hoje, agora, faça um propósito junto comigo. Eu vou começar a tomar decisões que me levarão a um outro nível de vida, a um outro nível de relacionamento com a minha família, a um outro nível de relacionamento com a igreja onde eu congrego, com o ministério onde eu congrego, com o meu ministério próprio, pessoal, com a minha vida, com a minha autoestima. Eu vou tomar uma decisão de vencer o medo pela fé. E vou tomar uma decisão, quem sabe eu esteja falando para pessoas que não entregaram a sua vida para Jesus, pessoas que estão paradas na caminhada, estão indecisas, estão fracas. Quem sabe Deus te trouxe até este vídeo hoje para você tomar uma decisão de voltar para Jesus, de aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Quem sabe é hoje, é através dessa palavra que Deus está direcionando a tua vida para você voltar, para você aceitar, para você entregar por completo a tua vida para Jesus. Tome essa decisão e eu tenho certeza que você será muito abençoado. Obrigado por todos que nos acompanham, todos que estão nos acompanhando. Não se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações através do sininho para você receber ali todo sábado quando a gente vier a postar um vídeo, especialmente toda semana nós vamos estar postando um vídeo com conteúdo, com soluções bíblicas inteligentes para abençoar a tua vida. Você gostou desse vídeo? Curte, comenta e compartilha com mais pessoas. Um forte abraço e que Deus te abençoe.